para essa semana, você pode esperar também que a Bolsa recue, porque o cenário internacional está muito ruim e o cenário político aqui no Brasil, principalmente econômico, com essa discussão entre o governo e o Banco Central, se baixa a taxa de juros, se não baixa, também devem levar a Bolsa a cair. O nosso principal indicador é a taxa de inflação. Em relação à semana passada, nós praticamente não tivemos alteração, porque na semana passada a previsão para 31 de dezembro do IPCA era de 5,96, essa semana está com 5,95. Há 4 semanas esse número era 4,89, então você pode ver que teve uma discreta movimentação. Dia 24, que é quinta-feira, sai o IPCA, IPCA 15, e no IPCA 15 você vai ter um indicativo como será a indicação de março. Espera-se um valor menor do que esse de fevereiro, porque esse de fevereiro aqui foi estupidamente alto, e nós estamos com 5,60 acumulado nos últimos 12 meses, enquanto a previsão para o ano é de 5,95 e a meta é de 3,25, estão praticamente o dobro do previsto na meta com esses 5,60. Essa taxa de juros de 13,75% ao ano, ela fez com que a inflação baixasse, mas parece que agora ela alcançou assim um nível de resistência aqui nessa faixa dos 5,60 e não dá demonstrações de que possa ceder com isso. De toda maneira, no dia 24, a gente vai saber ao certo o que vai acontecer. Então, nessa semana ainda, a gente já terá um indicativo. Quanto ao IGPM, lembre, o IPCA é consumo e o IGPM é um índice geral de preços, ou seja, no IGPM tem consumo, mas tem atacado também, o indústria vendendo para a indústria, comércio vendendo para comércio, e também tem o índice da construção civil. Então, o IGPM é um indicador mais amplo do que o IPCA, porque o IPCA só se preocupa com o consumo das famílias, e o IGPM, além do consumo das famílias, ele também se preocupa com o consumo e o preço na área do comércio e da indústria e também da construção civil. Então, você pode ver aqui que, ultimamente, a gente tem uma demonstração de que o IGPM deve baixar. Eu acredito que ele deve baixar também um pouquinho. Ele está com 1,86, e eu estou falando porque o IGPM 10, que saiu na semana passada, ele ficou estável aqui, bastante próximo de zero. Então, eu acredito que a inflação do IGPM vai ficar aqui em torno de 0,2, não deve passar disso, mas isso é uma estimativa. Quanto ao PIB, nós estamos com uma tendência de alta no PIB. Eu acredito que essa alta vai ser um pouco maior por conta desses incentivos, desse Bolsa Família, desse dinheiro que o governo está dando para as pessoas. Ou seja, nós estamos dando peixe, mas não estamos ensinando a pescar. Na minha humilde visão, seria melhor se a gente gastasse esse dinheiro, por exemplo, que são bilhões de reais em infraestrutura, porque daí você criaria empregos e teria como resultado alguma coisa perene. O fato de você dar dinheiro para uma família, isso não vai devolver nada para o país, só vai aumentar o consumo.
Então, previsão de 0,88. Aqui, com relação à atividade econômica, tivemos uma notícia ruim, porque o IBGE divulgou o índice de emprego, nós tivemos 7,9 no quarto trimestre de 2022, e agora esse índice subiu para 8,4. É claro, né? Você não vai esperar que o nível de emprego suba com essa taxa de 13,75. Aí os empresários já estão muito apertados, eles já estão com essas margens muito comprimidas, problema na indústria, problema no comércio. É evidente que isso acaba se refletindo na taxa de emprego, o que é muito ruim para o país. O câmbio se mantém estável. Você pode ver, na semana passada, ele acabou subindo 1,20. Acontece o seguinte, a gente tem praticamente uma correlação direta entre a Bolsa e o câmbio. Como a Bolsa cai, o câmbio sobe. Isso é uma certeza. Então, como você está vendo aqui o câmbio nessa ascendência aqui, isso motivado pela Bolsa, porque esse dinheiro que está na Bolsa aqui, ele acaba saindo do país aqui por conta dessa confusão toda. Se você der uma olhada com um pouquinho mais de tempo, você pode perceber que a taxa de câmbio, que é essa linha azul aqui, ela praticamente alcançou um patamar aqui entre 5 e 5,50, e ela não muda disso. Então, você veja que o câmbio não tem uma correlação direta com a taxa de inflação, muito menos com a taxa de juros aqui no país. Quanto à taxa Selic, a grande discussão dessa semana vai ser a discussão da taxa Selic, porque na quarta-feira, dia 22 de março, tem reunião do Copom, e aí vamos decidir se a taxa fica em 13,75 ou se ela sobe um pouquinho. Por que ela subiria? Ela subiria porque o Banco Central está temeroso de que, se ele baixar a taxa de juros, a inflação vai voltar a subir. Sinceramente, eu tenho dúvidas de que isso vai acontecer. De todo modo, e perceba a diferença que existe aqui entre a taxa de juros e a taxa de inflação. Isso aqui é uma coisa absurda, que a gente tinha que pensar e estudar outras maneiras, porque essa diferença, nós estamos pagando um juro real estúpido hoje na casa de 7%, nós somos o número 1 do mundo em taxa de juros real. O que acontece é que essa semana passada e a semana retrasada, vários bancos tiveram dificuldades, e isso aconteceu por quê? Porque a taxa de juros está subindo. É claro, se você compra um título pré-fixado de 1.000, por exemplo, pagando R$ 290 para receber esse 1.000 em 10 anos, na medida que a taxa de juros cair, esse teu 290 aqui durante o período, ele vai aumentando de valor. Agora, se a taxa de juros ela subir, ele vai perder valor. Consequentemente, esses bancos que constituíram reservas em títulos pré-fixados, que é o caso de todo mundo, eles vão ter prejuízos enormes. Então, há uma discussão mundial sobre segurar a taxa de juros. A taxa de juros nos Estados Unidos hoje está 4,75. Vamos ver também no dia 20 o que vai acontecer com ela.
A minha aposta é que ela fique em 5%, ou seja, que ela suba 0,25%. E a minha aposta da nossa taxa aqui, como o Banco Central é muito conservador, eu acredito que ela vai permanecer em 13,75. Isso aqui é o típico caso do tratamento com quimioterapia. Você resolve um problema e acaba destruindo o paciente. Então, nós vamos resolver o problema da inflação, subindo essa taxa de juro aqui, mas o sistema bancário inteiro fica em risco e os empresários, então, nem se fala. Então, para essa semana, para o dia 22, vamos aguardar de dedos cruzados aqui, para que ele podia baixar um pouquinho, só para dar um gesto, para fazer uma demonstração, baixar para 3,50. Mas eu acho pouco provável que isso aconteça, acredito que vai ficar em 13,75. Sempre que você fizer uma correlação assim com a inflação e a taxa de juros, né, exceto pelo ano de 2020 e 2021 aqui no Brasil, olha que o governo Bolsonaro deixou a taxa de juros é o verde e esse pontinho azul aqui é a taxa de inflação. Então, durante os anos de 2020 e 2021, ele inverteu essa lógica aqui. Foi o desastre, foi a maior tolice que a gente cometeu, né? Olha o que aconteceu com a taxa de juros depois, né? O que teve que fazer com a taxa de juros para que ela caísse aqui em 2022. Um remédio muito amargo acaba matando o paciente, essa taxa de 13,75. Por último, eu queria fazer um comentário com você, que me perguntam o dia inteiro se eu devo me preocupar com os meus recursos aplicados no banco. De novo, eu me servi aqui de alguns slides do canal do Bob Correia, que é um canal que eu sempre recomendo para os meus alunos, ele é um analista de mercado. Então, veja só o seguinte, aqui está desde de 2008, todos os bancos que tiveram problema. Esses dois que estão em azul foram os bancos que faliram na semana passada, que foi o Silicon Valley e o Signature. Então, esses dois bancos aqui tiveram problema, mas olha aqui a montanha de bancos, a quantidade, cada pontinho desse aqui representa um banco com problema. E então, o que aconteceu lá em 2008 está representado aqui nessa... cada pontinho desse na curva aqui é um banco que faliu, que fechou, que teve problemas. E agora o que a gente tem? Olha só, agora nós temos dois bancos aqui. Então, o que eu queria dizer para você é o seguinte... A gente precisa se aculturar a respeito, entender bem o que está acontecendo, porque não dá para comparar isso que está acontecendo hoje com aquilo que aconteceu em 2008. É claro que tem muita coisa por vir ainda, mas olha só o tamanho da crise de 2008 e olha o tamanho da crise de 2023. São coisas muito diferentes. Porque na medida que você se apavora, na medida que você fica vendo esses blogs que fazem essas perguntas ridículas, o banco X vai falir, o banco Y vai falir. Imagina só, um banco faz uma pergunta dessa. Esse blogueiro, ele tem 1 milhão de seguidores, as pessoas se apavoram, vão lá e sacam dinheiro, e daí o banco vai quebrar mesmo. Então, a crise global que nós estamos atravessando hoje é uma crise séria. Você pode ver que, em valor de mercado, os bancos perderam 500 bilhões, né? Valor de mercado é o valor da ação do banco vezes o número de ações que o banco tem. Isso não representa muito.
digamos assim, uma crise. Representa muito um susto que nós estamos levando. Então, se eu tenho investimentos em ações de um banco, eu vendo essa confusão toda, as pessoas perguntando se vai quebrar, se o meu dinheiro corre risco, o que acontece? O sujeito resgata aquelas ações do banco com um pouquinho de prejuízo e investe numa outra empresa do setor industrial, do setor exportador. É por isso que eles perderam tanto dinheiro assim. Você veja que a crise é bastante grave. Esse First Republic Bank aqui, lá dos Estados Unidos, recebeu uma ajuda, foram outros bancos que ajudaram, não foi o governo. Esses bancos aqui são gigantes, então cada um desses bancos aqui deu um pouquinho de dinheiro e resgataram o First Republic de uma crise maior. Então, eu acho que os governos estão atentos, o governo americano vai segurar a taxa de juros, não tenha dúvida disso, porque ele, como eu falei para você, olha aqui, ó, o governo americano estava com uma taxa de juros aqui, ó, próxima de zero, né, próxima de zero, e aí o que ele fez? Ele foi aumentando a taxa gradativamente e agora ela está em 4,75. Olha o que aconteceu com a inflação aqui, ó, é diretamente correlacionado, ó, a inflação lá nos Estados Unidos caiu drasticamente. Aqui no Brasil não foi diferente, né? Ó, o governo fez aquela tolice lá, baixou a taxa Selic para 2%, ó, o que aconteceu com a inflação? Ah, puxa vida, o governo voltou a aumentar a taxa Selic, hoje está em 13,75%, olha o que aconteceu com a inflação. Desabou aqui de 14 para alguma coisa próximo de 5,6. Então, o que seria o meu conselho? Não vá atrás de conversa fiada desses catastrofistas, não cuide para não ficar movimentando o teu dinheiro, sabe? Agora é uma hora para ter calma. Se você for lá e sacar o teu dinheiro de algum lugar, principalmente por uma futilidade, por uma notícia falsa, o que vai acontecer é que você vai contribuir para aumentar o tamanho da crise. Então, meus amigos, essa semana é isso. Muito obrigado e até a semana que vem.